Capítulo 2. O general Epanchin vivia em casa própria, em uma travessa da Liteinaia, perto da igreja dos pais Preobrazhensky. Além desta magnífica residência de 6 andares, 5 dos quais estavam alugados, tinha um outro enorme prédio na rua Sadovaya, que também lhe dava boa renda. Possuía ainda uma vasta propriedade às portas de Petersburgo e também uma fábrica próspera nos subúrbios. Em dias longínquos, havia usufruído, como era sabido de todo o mundo, fortes privilégios dos monopólios do governo, tendo atualmente interesses e considerável influência na direção de sociedades anônimas muito firmes. Era reputado pela sua grande fortuna e imensas ligações como homem de negócios, tendo tido sempre o dom de saber se tornar indispensável, sendo a seção governamental onde trabalhava a melhor prova disso. Todavia era notório que Ivan Fyodorovich recebera pouca educação e era neto de soldado. Esta última condição, indubitavelmente, só lhe podia ser honrosa. Mas o general, embora fosse um homem inteligente, não se libertara de umas pequeninas fraquezas, aliás, desculpáveis, não lhe agradando alusões a tal respeito. Tratava-se, inquestionavelmente, de um homem inteligente e hábil. Adotara como princípio, por exemplo, não se colocar muito em evidência, apagando-se até quando as circunstâncias o exigiam, sendo que muitos o apreciavam justamente por causa da ciência de saber se colocar em seu lugar. Mas se esses que o admiravam, por isso, soubessem o que às vezes se passava na alma de Ivan Fyodorovich, o homem que sabia qual era o seu lugar. Embora realmente tivesse conhecimentos práticos e experiência própria, bem como notável habilidade, preferia aparecer carregando ideias alheias em vez das inclinações do próprio intelecto, para poder estadear como homem desinteressadamente devotado e para coincidir com o espírito da época, como um coração generosamente bem russo. A tal respeito contavam-se histórias engraçadas que não desconcertavam o general, pois era reconhecidamente bafejado pela sorte, até nas cartas, jogando paradas fortes. E longe de esconder esse seu fraco, como ele o chamava, intencionalmente o ostentava, visto que, além do lado pecuniário, lhe rendia outras vantagens. Frequentava uma sociedade muito variada, mas composta apenas de gente de categoria. Tinha tudo diante de si, dispunha de tempo para tudo.
e tudo lhe vinha a contento. E quanto à idade também, o general estava no que se chama a flor da vida, com seus 56 anos, não mais. E nós bem sabemos que isso é que é a verdadeira flor da existência do homem. A idade em que realmente a vida começa. A sua boa saúde, a sua compleição, a sua risada através de dentes bons, embora pretos, o seu ar preocupado de manhã no escritório, as suas maneiras bem-humoradas de noite nas cartas ou em casa de Sua Alteza, a sua atraente e sólida figura, tudo contribuía para o seu triunfo presente e futuro, despetalando rosas no caminho de Sua Excelência. O general tinha uma família, com florescentes filhas. Nem tudo, porém, eram rosas somente. Havia circunstâncias imediatas em que as fundadas esperanças e os promissores planos de Sua Excelência exigiam concentrações sérias e profundas. Afinal de contas, que há de mais grave e mais sagrado do que os planos de um pai? A que se devia um homem apegar, senão à sua família? E a do general consistia de esposa e 3 filhas já crescidas. Casara-se muito cedo, quando ainda tenente, com uma moça quase de sua idade, que não se distinguia nem pela beleza nem pela educação, e que apenas lhe trouxera um dote de 50 almas, dote que serviu, todavia, como um degrau para a fortuna de mais tarde. Mas nunca depois se queixou desse casamento tão cedo contraído, e nunca o considerou um erro da mocidade. Assim, respeitava a mulher e a temia, às vezes tanto que até chegava a amá-la. Ela era uma princesa mesquina, de uma antiga, embora não muito brilhante família, tendo muito apreço à sua origem. Certa pessoa de influência, um desses protetores cuja proteção nada custa, consentira em se interessar no casamento da jovem princesa e assim abrira caminho para o jovem oficial e lhe dera mão eficaz, embora a falar verdade, ajuda alguma fosse precisa, um mero olhar lhe tendo bastado para perceber que não seria repelido. Com raras exceções, marido e mulher passavam a vida em harmonia. No começo, a senhora Epantiná, como princesa nata e a última do nome, fizera mercê também de suas qualidades pessoais, amizades influentes nos círculos elevados, até que, ultimamente, ajudada pela fortuna e pela importância do esposo, já se considerava em casa, mesmo quando em esferas sociais mais elevadas. Fora durante esses anos que as filhas Alexandra, Adelaida e Aglaia tinham crescido. Assinavam-se apenas Epantiná, é verdade, mas possuíam nobre estirpe pelo lado materno. Contavam com um dote apreciável. Tinham um pai que cedo ou tarde deveria galgar proeminentes posições, e questão que também não se pode desprezar, eram todas as 3 notavelmente bonitas, inclusive a mais velha, Alexandra, que já completara 25 anos. A segunda, Adelaida,
tinha 23 e a mais nova, Aglaia, apenas 20. Esta é que era de fato uma beleza, começando já a atrair muita atenção na sociedade. Mas isso não era tudo. Todas as três se distinguiam pela educação, habilidade e talento. Cada qual percebera que se dava perfeitamente com as outras. Sempre afinavam juntas em tudo. Falava-se mesmo de sacrifícios feitos pelas duas mais velhas em favor da mais moça, que era o ídolo da casa. Não gostavam muito de se mostrar em sociedade e eram modestas. Ninguém as poderia censurar por altivas ou demasiado inacessíveis, apesar de se saber que eram orgulhosas e compreendiam quanto valiam. A mais velha era musicista. A segunda pintava passavelmente bem, conquanto isso não fosse do conhecimento geral, a não ser recentemente e ainda assim por acaso. Em uma palavra, muito se dizia em favor delas, mas também havia críticas hostis. Falava-se com horror do número de livros que liam. Elas tinham pouca pressa em se casar, era-lhes agradável e nada mais pertencer a certo círculo de sociedade. Mas tudo isto era notável, pois todos conheciam a tendência, o caráter, os desejos e as propensões paternas. Eram cerca de 11 horas quando o príncipe tocou a campainha do apartamento do general, que era no primeiro andar e demasiado modesto se considerarmos a sua situação social. Um criado de Libré abriu a porta e Mishkin teve dificuldade em explicar sua aparição a esse homem que desde o começo olhava desconfiado para o seu embrulho. Por fim, ante a sua reiterada e categórica asserção de que era realmente o príncipe Mishkin e que precisava formalmente avistar-se com o general para um assunto importante, o criado perplexo o conduziu a uma pequena antecâmara ao lado da sala de espera que precedia o escritório do general. E aí o passou a outro criado, cujo dever era esperar todas as manhãs na antessala os visitantes, indo anunciá-los ao general. Este outro criado, que usava uma casaca de compridas abas, tinha uma atitude muito empertigada para os seus 40 anos. Era o criado grave de Sua Excelência. Introduzia as visitas no escritório e só por isso se dava ares de importância. Passe para a sala de espera e deponha o seu embrulho aqui, disse, sentando-se em uma poltrona com deliberada dignidade, passando a olhar com firmeza para Mishkin, que se tinha sentado em uma cadeira perto dele, com o embrulho no colo. Caso o senhor permita, rogou o príncipe, eu preferiria ficar aqui com o senhor. Que vou fazer lá na saleta, sozinho? O senhor não pode permanecer na antessala, pois é um visitante, em outras palavras, um hóspede momentâneo. Deseja ver o general em pessoa ou... Era evidente que o criado hesitava ante o pensamento de anunciar semelhante visita, razão pela qual fazia novas perguntas. Em pessoa, pois tenho um negócio a... Não me interessa saber o seu negócio. O meu dever é apenas anunciá-lo. Mas como já lhe disse, na ausência do secretário,
não posso fazê-lo entrar. A desconfiança do homem crescia mais e mais, pois o príncipe não se parecia com o normal dos visitantes diários. E mesmo que o general, em dadas horas, recebesse às vezes visitas da mais variada condição, especialmente em casos de negócios, o criado sentia agora, a despeito da latitude das instruções que lhe tinham sido dadas, uma grande hesitação. E só mesmo a opinião do secretário é que lhe mostraria de modo cabal a atitude a tomar. O senhor é realmente de fora, do estrangeiro? Perguntou sem querer. E logo ficou confuso. O que de certo pretendera perguntar era se ele realmente era o príncipe Mishkin. Sim, vim de fora. Acabo de chegar da estação. Creio que o senhor ia perguntar se eu sou realmente o príncipe Mishkin, não tendo feito apenas por polidez. Fez o criado admirado. Posso assegurar-lhe que não lhe disse uma mentira e que não se porá em apuros por minha causa. E nem precisa espantar-se com a minha aparência e porque trago um embrulho. É que não estou atualmente em circunstâncias lá muito favoráveis, florescentes. A tal respeito não tenha apreensões. O meu dever restringe-se a anunciá-lo. O secretário virá vê-lo, a menos que o senhor realmente. A dificuldade está em... O senhor não veio pedir nenhum auxílio ao general? Permita que avance esta pergunta. Oh, não, absolutamente. Quanto a isso, fique descansado. O meu negócio é bem outro. Queira perdoar-me. Falei assim por causa da impressão que o senhor me deu à primeira vista. Faça o favor de esperar. O secretário não demora. E Sua Excelência está ocupado lá dentro com o coronel no presente momento. E depois vem ainda o secretário da companhia que pediu hora. Bem, já que devo esperar ainda um pouco, gostaria de saber se há algum lugar por aqui onde eu pudesse fumar. Trouxe comigo tabaco e um cachimbo. Fumar? Disse o criado, encarando-o com desdenhosa surpresa, como se não devesse acreditar no que ouvira. Fumar? Não. O senhor não pode fumar aqui. O senhor devia se envergonhar de pensar em uma coisa dessas. Que pergunta mais disparatada. Não quis dizer aqui nesta sala. Julguei que houvesse algum lugar que o senhor pudesse me mostrar, pois há já 3 horas que não fumo. Estou acostumado a fumar. Mas seja como o senhor quiser. Há um ditado, sabe o senhor, que diz: em Roma não se deve, etc. O criado não pôde deixar de tartamudear. Como é que vou anunciar um camarada da sua marca? O senhor agora já ciciava. Em primeiro lugar, não devia estar aqui. O lugar de esperar é na sala de espera, pois o senhor é uma visita, em outras palavras, um hóspede. E vão ralhar comigo por causa disto. Depois acrescentou, olhando de esguelha para um embrulho que evidentemente o intrigava: o senhor não tem a intenção de ficar aqui com a família, pois não? Não, nem penso nisso. Mesmo que fosse convidado, vim apenas travar conhecimento com a família. E é tudo. Como? Travar conhecimento? Disse o criado com espanto e redobrada desconfiança.
e escandindo as palavras. Mas, ora essa, o Senhor no começo não disse que já os conhecia, que vinha tratar de um negócio? Negócio propriamente não. A bem dizer, sim, tem um negócio. Mas se prefere outra palavra, eila. Vim aconselhar-me, e vim principalmente porque, sendo eu próprio príncipe Mishkin, e sendo a senhora Epantiná uma princesa Mishkin por sua vez, a última delas, aliás, não havendo assim, pois, mas príncipes Mishkin, exceto eu e ela. O senhor então é parente? O lacaio ficava cada vez mais apalermado. Não sou propriamente isso. Ou melhor, para clarear um ponto de vez, sou parente, mas tão afastado que nem tem valor contar com isso. Escrevi de lá a senhora Pantiná, mas não me respondeu. Apesar disso, no meu regresso, achei que devia vir conhecê-la. Estou lhe dizendo isso para o senhor se certificar a meu respeito, pois verifico que está preocupado. Basta anunciar o príncipe Mishkin, e só este nome será razão suficiente para entenderem o motivo de minha visita. Se eu for recebido bem, se não, tanto melhor, talvez. Mas não creio que deixem de me receber. É natural que a senhora Epantiná queira conhecer o último e único rebento da sua família. Ela considera sobremodo a sua família, conforme ouvi em fontes autorizadas. A conversa do príncipe parecia bastante simples, mas era justamente essa simplicidade que não se coadunava com o presente caso. E o criado, experimentado como era, não poderia senão sentir que o que era viável de homem para homem não era absolutamente de uma visita para um serviçal. E embora os criados geralmente sejam mais inteligentes do que os seus amos supõem, o nosso homem concluiu que havia duas explicações. Ou o príncipe era uma espécie de impostor que tinha vindo pedir dinheiro ao general, ou era simplesmente um pouco tolo e falho de senso de dignidade, não compreendendo que não devia se sentar em uma sala nem conversar sobre negócios com um mero criado. Assim, em ambos os casos, só lhe iria dar incômodos. E então retorquiu o mais expressivamente possível. De qualquer modo, seria melhor que o senhor fosse para a saleta de espera. Mas se eu estivesse lá, não teria podido explicar ao senhor tudo isto, respondeu o príncipe, sorrindo com bom humor. E o senhor ainda estaria nervoso ao olhar para minha capa e o meu embrulho. Agora, de certo, o senhor já não vai precisar esperar pelo secretário e pode ir anunciar-me ao general. Eu não posso anunciar um visitante como o senhor sem falar antes com o secretário. Demais a mais, Sua Excelência deu ordens, agora mesmo, para não ser interrompido por ninguém enquanto estivesse com o coronel. O único a entrar, sem se fazer anunciar, só pode ser Gavril Ardalionovitch. É algum funcionário? Gavril Ardalionovitch? Não. É empregado da companhia. O senhor deve pôr o seu embrulho aqui. Eu estava pensando nisso também. E acho que devo tirar a capa. Naturalmente. Não vai entrar de capa. O príncipe levantou-se e apressadamente se desembaraçou da capa, ficando só com o seu terno que, embora usado e com o paletó
um pouco curto. Era decente e de bom talho. Uma corrente de aço era visível no seu colete, e preso a ela um reloginho de genebra de prata. Mesmo sendo o príncipe um bocado tolo, e o lacaio se tinha logo dado conta disso, não era verossímil conversar com um visitante. Mas ainda assim não deixava agora de sentir certo prazer, apesar dele lhe ter despertado um sentimento de grande e inevitável indignação quando ousou perguntar: "E a senhora Epontina, quando recebe ela as suas visitas?" E o príncipe voltou a sentar-se no mesmo lugar. "Tais visitas não são atribuição minha. A senhora general a recebe em diferentes ocasiões, de acordo com o que elas sejam. A costureira é admitida às 11 em ponto. Gavril Ardaionovitch é admitido mesmo antes de qualquer outra pessoa. Às vezes até antes do almoço. Os cômodos aqui são mantidos em uma temperatura melhor do que no estrangeiro", observou Mishkin. "Mas lá o ar fora de casa é menos gélido do que aqui. Um russo, se não estiver acostumado, dificilmente poderá viver nas casas de lá durante o inverno. Eles as aquecem? Não. E as casas são de construção diferente, isto é, as janelas e os fogões são de outro feitio." "O senhor esteve por lá muito tempo?" 4 anos, mas quase sempre no mesmo lugar, sempre fora de grandes cidades, de modo que se desacostumou dos nossos hábitos. Sim, de certo modo. E acredite que até estou surpreendido de não ter esquecido o russo. Enquanto falo com o senhor, fico pensando: ora, não é que estou falando lindamente o russo? Talvez até, quem sabe, se não é por isso que estou falando tanto. Desde ontem que estou abusando, falando russo sem parar. O senhor antes viveu em Petersburgo? Apesar de seus esforços, o lacaio não pode resistir e enveredou por uma conversa polida e afável. Em Petersburgo? Eu? Raramente estive aqui, só de passagem para outros lugares. Antes não conhecia nada da cidade, agora, segundo ouvi, há muitas coisas novas, de modo que mesmo quem a conhecia ainda tem muita coisa fresca para ver. Fala-se muito do novo Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça. Sim, realmente há um Palácio da Justiça. E lá pelo estrangeiro, como é? Há por lá muitas cortes de justiça? São como as nossas? Não saberia lhe responder. Ouvi gabarem muito as nossas de aqui. Conforme o senhor sabe, nós não temos, por exemplo, a pena capital. Então, lá, eles executam gente? Sim. Uma vez eu vi na França, em Lyon. O Dr. Schneider me levou. Enforcam, não é? Não. Em França, eles cortam fora as cabeças. Gritam? Como poderiam? Aquilo é feito em um instante. Fazem um homem ficar deitado e então uma grande faca desce pelo próprio peso. Uma máquina poderosa chamada guilhotina. A cabeça pula fora antes que a pessoa pisque. Os preparativos são horríveis. Mal acabam de ler a sentença, aprontam um homem, atam-no, levam-no para o cadafalso. Isto é que é terrível. Juntam-se multidões, até mulheres, embora não gostem que as mulheres assistam.
não é coisa para elas. Naturalmente que não. Naturalmente uma coisa assim, tão hedionda. O criminoso era um homem inteligente, de meia idade, forte, corajoso, chamado Legros. Mas lhe garanto que quando subiu para o cadafalso estava chorando. E mais branco do que uma folha de papel. Não é incrível? Não é hediondo? Quem pode chorar de medo? Nunca me passou pela cabeça que um homem já feito, não uma criança, mas um homem que nunca chorou, um homem de 45 anos pudesse chorar de medo. O que não deve estar se passando na sua alma nesse momento. A que angústia não deve ela estar sendo levada? É um traje para uma alma, eis que é. Está escrito, não matarás. E então, porque ele matou, o matam? Não. Isso está errado. Já faz um mês que assisti a isso, mas me parece estar ainda vendo com os meus olhos. Já tenho sondado uma meia dúzia de vezes. Já tenho sonhado uma meia dúzia de vezes. Michigan, enquanto falava, estava completamente mudado. Uma ligeira coloração subira ao seu rosto pálido, muito embora sua voz continuasse gentil. O lacaio seguia com simpático interesse, tanto que o desagradou teu príncipe se calado. Ele de certo também era um homem de imaginação e de sensibilidade, cujo pensamento trabalhava. Ainda é uma boa coisa que pelo menos não haja muito sofrimento quando a cabeça cai. Quer saber de uma coisa? O senhor fez justamente uma observação que já ouvi de muitas outras pessoas. Prosseguiu o príncipe acalorando-se. E a guilhotina foi inventada com esse fim. Mas naquela ocasião me ocorreu o pensamento de que talvez isso fosse pior. Pode lhe parecer absurda e bárbara esta minha ideia, mas quando se tem imaginação, se chega como eu a supor isso. Pense, se houvesse tortura, se, por exemplo, houvesse sofrimento, um ferimento que desse agonia corporal e tudo mais, isso pelo menos distrairia o espírito, desviando-o do sofrimento moral, de maneira que só se seria torturado pela dor física até que se morresse. Mas a principal e pior pena não está no sofrimento corporal, e sim em se saber com segurança matemática que em 1 hora, depois em 10 minutos, a seguir em meio minuto e depois, já, bem agora mesmo neste segundo, a alma deve deixar o corpo. E se vai cessar de ser homem, e que isso tem de acontecer. O pior de tudo isso está em que é certo. Quando o Senhor deita sua cabeça lá debaixo da lâmina e a ouve escorregar vindo para sua cabeça, este quarto de segundo é o mais terrível de todos. O Senhor note que isso não é imaginação da minha parte. Muita gente tem dito o mesmo. Vamos a ver se consigo lhe dizer cabalmente o que sinto. Matar por causa de um assassinato é uma punição incomparavelmente pior do que o próprio crime cometido. O assassinato por sentença judicial é incomensuravelmente pior do que assassinato cometido por bandidos. Quem quer que seja assassinado por bandidos e cuja garganta tenha sido cortada em um bosque à noite, ou qualquer coisa assim, naturalmente que espera escapar até o último momento. Tem havido casos de uma pessoa ainda esperar escapar, correndo ou suplicando misericórdia, e já depois da garganta ter sido cortada. Mas no outro caso, a que nos estamos referindo,
Toda esta última esperança que faz morrer 10 vezes, como é fácil compreender, está suprimida, pois se sabe que é certo, há uma sentença, e toda a medonha tortura jaz no fato de que não há, certamente, meios de escapar, e não há, no mundo, tortura maior do que esta. Podem-se comandar soldados, mandar que um deles se coloque diante de um canhão, em batalha, eles saber que vão dispará-lo sobre ele. Ainda assim terá uma esperança. Mas leia o Senhor uma dada sentença de morte a esse mesmo soldado, e ele ou enlouquecerá ou cairá em lágrimas. Quem já afirmou que a natureza está capacitada para suportar isso, sem loucura, para que e por que essa revoltante, inútil e desnecessária atrocidade? Talvez por aí haja algum homem que já tenha sido exposto a tal tortura e a quem tenha sido dito: vai-te embora, estás perdoado. Tal homem, de certo, nos pode dizer que foi dessa tortura e dessa agonia que Cristo falou também. Não se pode tratar assim uma criatura humana. Muito embora o lacaio não estivesse em condições de se exprimir como Mishkin compreendeu muito, se não tudo, dessa conversa. Isso estava patenteado na expressão atônita do seu rosto. Já que o senhor está tão desejoso de fumar, observou ele, acho que terá tempo, talvez. Mas apresse-se, pois sua excelência pode muito bem perguntar de repente quem estava. E o senhor ainda está lá fumando. Está vendo aquela porta no vão da escada? Vá até lá, abra. Encontrará uma saleta à direita. Pode fumar lá. Mas seria bom abrir a janela, pois é contra as regras. Mishkin, porém, não teve tempo para se informar melhor, nem muito menos para fumar. Entrou na sala um jovem com papéis embaixo do braço, que o olhou de esguelha. O lacaio ajudou-o a tirar o casaco de pele. Aqui este cavalheiro, começou o lacaio em espécie de confidência quase familiar. Se anuncia como príncipe Mishkin e como parente da senhora generala. Acaba de chegar do estrangeiro, apenas com esse embrulho debaixo do braço. O príncipe não percebeu o resto. Enquanto o lacaio cochichava, Gravio Ardalionovitch o escutava com muita atenção. Olhando para o príncipe, cessando afinal de ouvir, aproximou-se pressuroso. O senhor é o príncipe Mishkin? Perguntou com extrema polidez e cordialidade. Era um jovem de boa aparência, louro, e cerca de uns 28 anos. Também de estatura média, com bonito penteado, uma barba a Napoleão III, o rosto vivo e simpático. Só o seu sorriso, todo afabilidade, era um pouco esquisito. Ostentava dentes que pareciam pérolas. A despeito da jovialidade e da aparente maneira natural, havia alguma coisa nele que era demasiado intencional, principalmente no modo dos seus olhos perquirirem. Mishkin sentiu que, quando sozinho, esse homem devia parecer bem outro, talvez até não rindo nunca. Explicou-se o mais breve que pôde, repetindo parte do que já expusera ao camareiro e a Rogojin. Enquanto isso, parecia que qualquer recordação se ia avivando no espírito de Gavril Ardalionovitch. Não foi o senhor que mandou uma carta a Lizaveta Prokoyevna há um ano, mais ou menos, da Suíça?
Sim. Então está a par de tudo a seu respeito, e certamente se recordarão do Senhor. Deseja ver Sua Excelência? Vou anunciá-lo imediatamente. Sua Excelência deve ficar livre já. Somente seria melhor se o senhor passasse para a sala de espera. Por que está aqui este senhor? Perguntou ao criado arrogantemente. Digo-lhe já, não houve meios de o convencer a... Bem, neste momento a porta do escritório se abriu e um militar, com uma pasta debaixo do braço, se inclinou ao sair falando alto. Uma voz exclamou lá de dentro do gabinete: Você já está aí, Gania? Venha cá. Gavril Ardalionovitch fez sinal a Mishkin que esperasse e entrou apressadamente para o escritório. Nem 2 minutos depois, a porta se reabria e a voz musical e afável de Gavril Ardalionovitch se fazia ouvir. Príncipe, faça o favor de entrar.